em 5 partes. Primeiro eu vou falar de objetivos e definições, depois eu vou falar de moldagem convencional, um pouco de CAD/CAM, um comparativo entre moldagem e CAD/CAM, e depois falar um pouco sobre dicas técnicas de moldagem, tá certo? Eu já tinha falado um pouco de estado da arte, né? Então, o tema da apresentação é estado da arte. Estado da arte o estado atual significa o estado atual de conhecimento sobre um determinado tópico, em um determinado momento, no caso agora, e nós estamos falando de uma técnica, a técnica de moldagem. Eu já falei essas definições, né? A definição de moldagem, objetivo e os tipos de moldagem. Então, na aula de apresentação de hoje, a gente vai falar sobre moldagem para reprodução, ok? As moldagens de alta precisão de reprodução, as mais difíceis são as moldagens para adaptação de peças protéticas indiretas e as moldagens para análise oclusal. Na minha opinião pessoal, essas moldagens para análise oclusal são as moldagens mais difíceis de serem feitas. Elas são muito mais complexas do que essas moldagens para adaptação. Num primeiro momento, a gente pensa que essa é mais difícil, mas essa é uma moldagem que, se eu dominar bem o afastamento gengival, ou não, dependendo do onde está o preparo, eu consigo um resultado bastante satisfatório. Agora, essa moldagem aqui embaixo, qualquer alteraçãozinha que tenha em qualquer superfície oclusal de qualquer dente, ela vai alterar o diagnóstico. E aí eu não consigo um bom resultado. Então, quando a gente fala em uma moldagem, nós estamos falando em um modelo de precisão. Nós precisamos entender isso, que a moldagem, muitas vezes, ela não é suficiente. E quantas vezes na minha carreira eu tive moldes lindíssimos e modelos não tão bons assim, ou modelos não adequados, de moldes muito bonitos. Então, na verdade, o objetivo final nosso é o modelo. Isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre levando em consideração, que o objetivo final é o modelo, tá certo? Vamos falar um pouco da moldagem convencional, a moldagem tal qual nós conhecemos. Então, nós vamos falar sobre moldagem convencional, nós vamos falar de materiais e técnicas, né? Os materiais se dividem em materiais elásticos e anelásticos, e as técnicas, são 7 técnicas descritas, né? Mas todas elas, na verdade, se dividem em 2 grandes técnicas, simultânea e 2 passos, tá certo? Quanto aos materiais, existem os materiais anelásticos, e esses eu nem vou citar, porque está relacionado para pacientes desdentados, tá certo? Existem os materiais elásticos, que se dividem em 2 grandes grupos, os hidrocoloides e os elastômeros, e a captura digital. Mas na nossa aula nós vamos falar de uma captura digital direta e indireta, nós vamos comparar depois, mas como nós estamos falando em moldagens de alta performance, nós vamos citar só 2 materiais, o poliéter e os silicones de adição. Hoje não faz sentido eu querer precisão e não usar um desses 2 materiais, tá certo? Por quê? Porque o nível de distorção é muito grande dos outros materiais. Eles são muito sensíveis e distorcem significativamente para a precisão tal qual nós precisamos hoje em dia, tá certo? Esse é o portfólio de materiais de moldagem da 3M, materiais de moldagem de alta precisão, né? A 3M tem no seu portfólio um poliéter, eu acredito que seja o único poliéter do mercado, né? Emprego, e 2 linhas de silicone de adição. A linha Express, que está na 2ª geração, né? Tinha o Express Standard, e esse é o Express XT, e o Imprint, que já está na 4ª geração, tá certo? Que é um material mais avançado que o Express. Contudo, para trabalharmos de forma adequada, né, com
esses materiais, especialmente o poliéter e o silicone de adição, nós precisamos trabalhar com a chamada manipulação mecanizada. Essa máquina, que chama Pentamix, também está na terceira geração, tá certo? E essa máquina, ela faz o proporcionamento e a mistura do material, já colocando ou diretamente na moldeira ou numa seringa de moldagem. Então, tanto o emprego, se eu quero trabalhar com ele em grande volume, em alta precisão, eu preciso dessa máquina, apesar dele ter uma versão de pasta a pasta, mas essa versão, para fazer um molde inteiro, fica inviável do ponto de vista financeiro usar isso rotineiramente, né? Ele é um excelente material para transferência de implantes. Então, quando eu vou trabalhar nessa pasta a pasta, é um ótimo material para transferência de implantes, especialmente nos casos de próteses totais fixas, implantes suportadas, tá certo? Mas essa não é a realidade da maioria dos dentistas. Então, eu vou falar um pouco mais sobre o Express XT, que é um material de mais largo uso, né? Eu assisti a aula do Kaká, do professor Carlos Vieira, lá de Recife, na segunda-feira, e vi um monte de moldagem linda, um monte de foto linda de molde, fotos artísticas e tal. E eu, na minha cara de pau, liguei para ele e falei, Kaká, me presta uma foto, só que você tem tanta foto linda que eu quero colocar na minha aula. Então, tá aqui uma foto do Kaká e o meu agradecimento a ele, né? E o Express, ele tem uma característica legal. Vocês estão vendo aí dois moldes, um molde para reprodução, que é esse do Kaká, e um molde para análise oclusal, que é esse molde aqui. O que eu acho legal no Express é o seguinte, ele tem um material na sua composição que chama carboxilano, e esse material ele permite uma boa hidrofilia, mas mais interessante do que isso, a hidrofilia é fundamental numa moldagem de precisão, porque nós estamos trabalhando num ambiente muito úmido, que é a boca, mas mais do que isso, o que eu acho muito legal, e é um diferencial desse material, é a sua alta resistência ao rasgamento. Então, se nós confrontarmos os moldes feitos com a Express XT com outros moldes, nós vamos ver que raramente nos outros moldes vai se manter esses espaços interproximais. Isso é muito legal no Express, especialmente para quem trabalha com laminados cerâmicos, tá certo? Então essa é uma grande vantagem. O Express ele vem um put e vem dois fluidos, né? Um put que é um material denso e vem dois materiais fluidos. O leve, que é esse roxinho, e o regular, que é o azulzinho. Um mais denso que o outro, um tem um melhor escoamento que o outro. Mas os dois são muito, muito simples para se trabalhar, tá certo? Agora, em relação às técnicas, nós temos dois tipos de técnicas. Nós citados na literatura são 7, mas que se dividem basicamente em dois tipos de técnica. A técnica simultânea, quando nós fazemos um único passo com as duas consistências no mesmo passo, ou seja, o pesado e o leve moldando simultaneamente, ao mesmo tempo, ou a técnica de 2 passos, na qual eu faço uma consistência, no primeiro passo o put, o denso, faço um alívio e depois eu coloco o leve, o fluido, para moldar com maior precisão. Então, é como se eu pegasse uma moldeira de estoque e individualizasse. E daí eu tenho uma moldagem muito previsível. Eu, particularmente, gosto muito dessa técnica, tá certo? Como eu tenho pouco tempo, eu não vou falar dessa técnica, não vou falar das técnicas propriamente ditas, porque tem um vídeo no YouTube que eu fiz para a 3M um tempo atrás, onde eu ensino, né, é um vídeo curtinho, um vídeo de 6, 7 minutos, se não me engano, onde eu mostro como fazer tanto a técnica simultânea quanto a técnica de 2 passos,
E a técnica de 2 passos, a grande dificuldade dela é você fazer um correto alívio. E nesse vídeo eu ensino uma boa técnica de alívio. Eu me sinto um pouco à vontade para falar sobre isso, porque eu fiz várias pesquisas sobre moldagem e então tem uma série de resultados mostrando como obter, que me permitiram ver como obter o melhor resultado, tá certo? E, na minha opinião, pelos experimentos que nós fizemos ao longo desses anos todos, essa técnica, para mim, é que apresenta os melhores resultados, tá certo? Bom, a terceira parte, nós vamos falar um pouco de CAD/CAM. CAD/CAM, hoje, ele é uma realidade, né? Hoje, a maioria, para não falar 100% das próteses que eu instalo, né, nos meus pacientes, elas são feitas por CAD/CAM, quer seja por fresagem, quer seja por sinterização, quer seja por impressão. Isso não significa que eu preciso ter um scanner intraoral, né? Hoje, a maioria dos laboratórios, não posso falar dessa forma, mas os laboratórios de alta performance, a maioria deles, né, eles têm o sistema CAD/CAM. E para eu trabalhar com o sistema CAD/CAM, eu não preciso ter o scanner intraoral. Eu posso moldar e o laboratório digitaliza ou o modelo ou o molde. Então, o que é o sistema CAD/CAM? CAD significa Computer Assisted Design, ou seja, eu desenhar, fazer um desenho assistido por computador. Então, eu não consigo ver isso, mas o que acontece é exatamente isso. O meu dente é feito num ambiente virtual, isso é pura matemática, isso aqui é um sistema cartesiano, o qual eu não enxergo isso na tela do computador, mas é assim que o computador raciocina para fazer os desenhos, tá certo? E quando eu vou desenhando, eu vou criando equações que vai gerando uma malha, e essa malha forma e uma vez terminada essa malha, eu transformo isso num arquivo, que esse arquivo é como se eu fosse imprimir na impressora. Então, eu acho que todo mundo já passou por isso, escreveu um documento qualquer no Word, e se for imprimir numa outra impressora, na hora de imprimir, a formatação saiu, né? Então, o que sugere? Quando você vai imprimir numa outra impressora, você grava aquele arquivo em uma forma em que ele não se modifique. Quando é um arquivo tipo Word, a gente grava em PDF, né? Quando é um arquivo desse, no caso de dente, essas coisas, a gente grava no arquivo STL. STL, para nós, é um PDF. E com isso eu consigo mandar esse desenho para ou uma fresadora, ou uma sinterizadora, ou uma impressora, tá certo? Então, basicamente é isso o CAD/CAM. CAD/CAM é quando eu desenvolvo as minhas peças protéticas, ou análise oclusal, o que quer que seja, em um ambiente virtual a partir de equações matemáticas, que eu, como leigo matemático que não sou, não preciso saber quais são essas equações, mas é assim que o sistema funciona, tá certo? E a pergunta é a seguinte: qual a melhor maneira de eu levar a boca do meu paciente para o ambiente virtual? Essa imagem é do livro Lógica, onde eu escrevi um capítulo junto com o professor Eduardo Mesquita e com o professor Guilherme Saavedra. E essa é uma imagem do livro mostrando uma análise oclusal, né, a construção de uma placa oclusal num ambiente virtual, usando um articulador virtual. Mas a pergunta é, qual a melhor forma de eu levar a boca para o mundo virtual? Essa captura, ela pode ser feita de forma direta, quando eu uso um scanner intraoral, tá certo? Ou ela pode ser uma captura indireta, onde eu uso um scanner de bancada e eu capturo ou o molde ou o modelo.
depende do equipamento que o laboratório tem, depende de uma série de coisas. Mas quando nós vamos comparar o que é melhor, é uma moldagem ou um escaneamento, na verdade o que nós estamos comparando é a captura que é melhor, a direta ou a indireta, tá certo? Eu não tenho tempo aqui para ficar explicando essas diferenças, como funcionam essas equações, mas basicamente é isso, ok? E agora nós vamos ver, e qual o melhor tipo de captura, Marcelo? Qual é melhor, a moldagem ou o CAD/CAM? Para responder isso, tem duas coisas que eu preciso ponderar. A primeira coisa que eu preciso ponderar chama-se curva de aprendizado, tá certo? Então, alguns profissionais dominam melhor o escaneamento, alguns profissionais dominam melhor a moldagem. E a segunda depende de quanto eu treino e da minha habilidade pessoal e de eu entender todo esse processo. Por outro lado, uma forma de eu avaliar isso também é através da literatura científica. Então, em julho desse ano, eu atualizei um levantamento que eu fiz, há uns tempos atrás, para comparar moldagem contra escaneamento. E o que é que eu vi? Todos os estudos in vitro apresentam uma quantidade enorme de resultados, mas todos eles têm uma enorme quantidade de viés, o que não permite conclusões isentas. Então, eu, Marcelo, não considero estudo in vitro de moldagem contra escaneamento. E eu vou explicar por quê. Essa imagem explica bem por quê. Veja, quando eu vou fazer um preparo para moldar, esse é o padrão de acabamento que eu deixo dos meus preparos. Parece um espelho. Isso permite um ótimo escoamento do material de moldagem. E, portanto, eu consigo uma moldagem mais interessante. Quando eu vou escanear, se eu deixar muito espelhado, eu vou ter áreas onde o scanner vai falhar. Então, um preparo para escaneamento, o ideal é que ele não seja tão espelhado assim. Seja bem acabado, tal, bem definido, mas não tão espelhado assim. Então, vejam, na essência, se eu quero que ganhe uma técnica ou outra, eu faço o preparo de acordo com aquilo que eu quero que ganhe. Então, todos esses resultados têm um viés intrínseco. Essa é a imagem de um estudo, né, de um trabalho, que o scanner apresentou melhores resultados que a moldagem. Mas veja o padrão do preparo. A mesma coisa, se eu fosse escanear aqui, provavelmente, ou moldar, provavelmente aqui, eu teria um resultado melhor com a moldagem do que com o escaneamento. Por essa razão, eu não considero estudos in vitro uma boa régua para avaliar qual a melhor técnica. Então, a melhor forma de avaliar seriam com estudos clínicos. Essa foi a estratégia de busca que eu fiz, atualizei agora, Dental Impression Technique, Dental Impression Materials, Clinical Trial, de 2015 a 2020. Com essa estratégia de busca, nós encontramos 34 artigos. Só selecionei aqueles que comparavam no mesmo artigo de forma isenta, moldagem versus escaneamento, e selecionei 17 artigos. A leitura desses 17 artigos mostrou que foram avaliadas muitas coisas, adaptação de coroas, tempo de trabalho, percepção de pacientes, dentistas, estudantes, né? E coroa total, arcada total, implantes, enfim, uma variedade de avaliações. E o que é que a gente vê? Nessa coluna de resultados, nós vemos o que está em azul é que o escaneamento foi melhor que a moldagem, o que está em vinho, a moldagem foi melhor que o escaneamento, e o que está em cinza foi igual. Então, vejam, há um grande equilíbrio, e esses asteriscos aqui são os trabalhos com melhor metodologia. Então, vejam que está muito empatado atualmente, né? E, analisando todos esses trabalhos, nos permitiu algumas conclusões.
que dentistas jovens têm mais afinidade com escaneamento intraoral por duas razões. Primeiro, que é mais afeito à tecnologia, e segundo, que não passou pela curva de aprendizado de obter bons moldes, tá certo? O escaneamento intraoral apresentou menor tempo de trabalho, menor desconforto aos pacientes, e especialmente na implantodontia parece ser promissor. Eu gosto dessa conclusão e lembro uma frase do professor Marcelo Calamita, em que ele fala assim: todo dente escaneável eu posso moldar, mas nem todo dente que eu posso moldar eu consigo escanear. Então, eu acho que nessa frase ele resume bem que o escaneamento ainda tem algumas limitações, né? Não tô falando também das limitações financeiras, de modelo de negócio, nada disso. Estou falando só da parte técnica, tá certo? Mas duas coisas me chamam a atenção. Os trabalhos mostram que a adaptação interna e marginal são iguais para ambas as técnicas e que os trabalhos ainda apresentam grandes vieses. E esses grandes vieses, além da metodologia, a gente pode falar que tem a ver com o domínio da técnica. Então, se eu tenho trabalhos onde os pesquisadores não têm um grande domínio da técnica, de um lado ou de outro, eu vou ter o outro lado sendo melhor. E eu vou falar uma coisa para vocês. A técnica para se obter bons moldes não é tão simples quanto a gente pensa. Eu, particularmente, demorei muito para dominar bem a técnica de moldagem. Eu fui estudar muito e depois, quando eu comecei a pesquisar, é que eu realmente comecei a entender bem a técnica. Então, eu posso dizer para vocês que eu achava que eu sabia moldar, mas depois que eu fui estudar para valer, eu vi que algumas coisas eu fazia errado e hoje eu tenho um resultado muito melhor. Eu vou tentar passar para vocês algumas dicas daquilo que eu aprendi com as pesquisas, tá certo? Então, eu vou dar dicas baseadas em 4 pilares: a moldeira, o alvo, o material e a execução. Em relação à moldeira, nós temos que entender que a moldeira, mais do que acomodar o material, ela vai, mais do que acomodar o material, ela vai empurrar esse material, tá certo? Então, o ideal é que a moldeira seja o mais rígida possível e preferentemente lisa. Isso não sou eu que falo. Quem fala são os desenvolvedores dos materiais, né? Você vai conseguir um melhor resultado com moldeira lisa do que com moldeira perfurada. A moldeira perfurada ela é boa para a retenção do material, mas ela não é boa para empurrar o material contra os tecidos. Escolher, na hora de selecionar a moldeira, uma moldeira que dê espaço para o material entre os dentes e a moldeira, tá certo? E uma coisa que nós também não aprendemos, eu particularmente aprendi que adesivo a gente só passava em moldeira individual. Não, o adesivo foi feito para as moldeiras de estoque, tá certo? Então, para resumir sobre moldeiras, idealmente, uma moldeira rígida e lisa, porque uma moldeira que não é rígida vai sofrer deformação depois e pode deformar o modelo. Essa moldeira ela tem que ser um tamanho adequado, que tem espaço para o material de moldagem. E vejam, eu não quero moldeira aparecendo. Quando aparece moldeira, parte da moldeira no molde, ou eu machuquei esse paciente porque essa moldeira apertou o rebordo, ou se a oclusal aparecer no fundo da moldeira, esse dente, como os dentes têm ligamento periodontal, eles se movimentam, então eu perdi uma relação adequada, quer seja oclusal, quer seja lateral, quando ele bateu na moldeira na vestibular, tá certo? E o lance do adesivo, os adesivos têm, em média, eles levam 7 minutos para terem um bom resultado. Então, qual é a minha dica aqui? Quando eu vou fazer uma moldagem, a primeira coisa que eu faço na sessão é provar a moldeira. Antes de fazer qualquer coisa, eu provo a moldeira. Provei a moldeira,
e aí eu já passo o adesivo. Só então que eu vou remover provisório, limpar, fazer essas coisas, tá certo? Então, a primeira coisa que eu faço na sessão já é a prova da moldeira e passar o adesivo. Em relação ao alvo, né? O alvo é a boca. E eu vou falar um pouco de afastamento gengival. São várias as técnicas de afastamento gengival. Essas fotos são todas de manequim, porque essas fotos são do livro. O PIP está saindo da segunda edição e agora em inglês, então essas fotos são todas da segunda edição do livro que vai sair em inglês agora, no começo do ano que vem, já está na fase de diagramação. E aqui eu estou mostrando as técnicas de afastamento gengival, que pode ser com fio retrator único, convencional, fio retrator único subgengival, que é aquela técnica que eu mostrei o molde do Kaká, a técnica do duplo fio, a técnica do casquete de moldagem, que o melhor material para isso é o Impregon, que é o poliéter, que a gente usaria em pasta, e a pasta astringente para o afastamento. Todas essas técnicas funcionam absurdamente bem se eu ficar atento a duas coisas. Primeiro, se eu souber ler o periodonto, e de acordo com o tipo de periodonto, eu escolher a melhor técnica. Então não dá para usar duplo fio em todas, não dá para usar casquete de moldagem em todas, não dá para usar pasta astringente em todas, não dá para usar fio. Eu tenho que aprender a ler o periodonto. E a segunda coisa, todos os métodos de afastamento precisam de um tempo na boca para elongar as fibras do ligamento periodontal. Eu preciso de um espaço de pelo menos 0,2 milímetros para que o material de moldagem entre o dente e a gengiva e saia sem rasgar. Aí é mais uma vantagem do carbosilano. Então, quando se ele com um espaço não tão grande, ele, como tem uma maior resistência ao rasgamento, a gente consegue um resultado interessante. Então, em relação ao alvo, eu penso em duas dicas. Primeiro, trabalhar com ambiente sem umidade o máximo possível, né? Secar o máximo possível essa boca, colocar uma gazezinha ali, deixar sobre os dentes, deixar o mais seco possível. E fazer a manutenção do fio ou da pasta por um tempo antes da remoção. Em relação ao material, uma das vantagens da manipulação mecanizada, né, da moldagem mecanizada, é que o proporcionamento é feito pela máquina e ele é feito de forma precisa. E quando nós fazemos o proporcionamento pelas colheres dosadoras, às vezes vai mais material em uma do que em outra, e sempre acaba sobrando ou mais material branco ou mais material amarelo no final, acaba um e fica no outro ponto. Como a propriedade do material tem a ver, a precisão do material tem a ver com proporcionamento, uma coisa que eu adotei, que eu sugiro muito, é a dosagem por peso. Então, com uma balancinha, a gente pesa e vê quanto põe em cada um. Simples e com ótimos resultados. Outra coisa importante, dominar o tempo de trabalho do material, né? Saber o que é um tempo de mistura, saber o que é um tempo de trabalho, saber o que é um tempo necessário dentro da boca e o tempo de presa propriamente dito, tá certo? No caso do Express, nós temos 2 minutos de trabalho e 2 minutos e meio na boca. No caso do imprint, esse tempo já é menor. E uma outra coisa importante é a utilização de pontas misturadoras que misturam realmente o material. Eu fiz um trabalho testando várias pontas misturadoras e deu para ver muito claramente que boa parte das pontas não faz uma boa mistura, uma boa homogeneização do material. Nesse ponto, a Sulzer lançou uma pontinha agora, a T-Mix, agora não faz um tempo, onde você tem uma economia de 30% do material. Então, eu sugiro usar as pontas da Sulzer, que é quem tem a patente disso, e quem quiser economizar um pouco mais de material, comprar essa menor, que é a T-Mixer.
Então, resumindo sobre material, são 3 dicas. Correto proporcionamento e manipulação. Tem isso naquele videozinho que eu coloquei aquele QR Code para vocês. Respeito ao tempo específico de cada material. Trabalhar sempre com um cronômetrozinho ali do lado. Faz muita diferença. E usar uso de dispensador e ponta intraoral para os casos de afastamento gengival. Ou seja, tudo está relacionado à correta dosagem e a uma correta manipulação. E respeito ao tempo do material. Em relação à execução, Marcelo, em relação à execução, eu vou falar de 3 coisas. Posicionamento e inserção. Em relação a posicionamento, o correto alinhamento da linha média com a linha média da face. Aqui, eu deveria ter falado isso na seleção da moldeira, mas quando que eu vou ter dificuldade na inserção e no posicionamento? Quando eu tenho arcos muito compridos e estreitos, ou arcos muito largos e curtos, ou pior ainda, arcos com grandes desníveis do alinhamento oclusal, tá certo? Agora, o mais importante e que muita gente não faz isso, e nós até aprendemos a não fazer isso. A moldeira, ela tem que ser colocada na boca num único eixo de inserção. Nós aprendemos muitas vezes a colocar primeiro lá atrás, vira e coloca na frente. Não, num único eixo de inserção. Essa é a grande diferença, tá certo? Então, as dicas são: ensaio da inserção da moldeira. Isso é uma coisa que eu faço bastante. Eu treino como eu vou colocar a moldeira na boca do paciente. Treino várias e várias e várias vezes, até isso estar automatizado. Posicionar a moldeira de acordo com a face. Único eixo de inserção, tanto na inserção quanto na remoção, e ausência de moldeira aparente. A moldeira tem que estar completamente coberta por material de moldagem. Como eu falei lá atrás, quando aparece moldeira, ou eu machuquei o paciente, ou o dente saiu da correta relação dele por causa da micromovimentação do ligamento periodontal. Ok? Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Quero mais uma vez agradecer ao convite para estar aqui, falar do meu orgulho em estar dentro desse time Together, de grandes amigos, de profissionais que eu tenho uma grande admiração. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao time da 3M que me dá suporte aqui, a Carol Miyazaki, a Ellen Romano, também conhecida como a mãe do Pietro, né? E da minha alegria em passar a bola para o professor Fabiano Marçom, que, além de um grande amigo, a gente tem alguns projetos em conjuntos aí que estamos tocando. Inclusive, a gente divide a Patrícia Progiante, que é uma assistente do Marçom, que foi minha aluna, mas que eu toda hora quero roubar ela dele para fazer os projetos comigo. Tá bom? Marcelo, era isso. Espero. Perfeito, Marcelo. Muito obrigado. Tá, Excelente apresentação. Muitas dicas. Nós temos aqui algumas perguntas. Lembrando que a gente vai fazer após a apresentação do Fabiano Marçom. Fabiano, eu te convido para ligar sua câmera. Eu já vou passar para você isso. A gente já está te vendo. Vou passar aqui para você o modo de apresentador, para você compartilhar com a gente a sua apresentação, tá? Só um minutinho que já vou passar aqui. Vamos ver se eu dou sorte aqui, Marcelo. Já mandei para você, em breve você deve receber, só clicar. Mostrar. Isso, está carregando, estamos vendo. Só colocar em modo apresentação. E aí, deu? Deu. Certinho. Beleza. Ótimo. Pessoal, muita alegria de estar aqui com todos nossos amigos, né, do Together. Então, sempre um prazer falar com eles. O ano passado a gente foi lá com a professora Julieta em Porto Alegre. Esse ano era para ser em Recife. Estamos aqui nós no online, que é o que dá para fazer ainda esse ano, né?
E é bom que a gente pega aí também, o lado bom é que a gente pega não só profissionais locais, mas do Brasil inteiro. Então, eu queria agradecer aí a 3M pelo apoio e os meus colegas que eu estou, sinceramente, morrendo de saudade. Eu ia fazer esse agradecimento especial, mas eu queria agradecer muito a Ju, a Julieta e o Maciel, que é os cabeças aí desse Together Online, eles que começaram e foram atrás, falaram aí com o Marcelo, com a Gília e todo mundo, e aí fez acontecer. Obrigado, tá? Obrigado mesmo de coração, meus amigos. Esses aqui são os 2 livros que eu tenho publicado, mais recente de materiais dentários, vou falar um pouco, eu tenho meia hora, vou falar um pouco mais rápido que o Marcelo, porque a cimentação tem um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais amplo, vou falar um pouco de várias coisas. E antes queria agradecer ao Marcelo. Marcelo é um grande amigo. Se a Patrícia estiver vendo e você falou que ela é assistente, ela vai me matar, Marcelão. Tá? Ela vai me matar. Mas a gente é professor tudo igual, a gente dá aula todo mundo junto na equipe e um ajuda o outro. Perfeito. Então, chega um caso assim, vamos direto ao ponto, não podemos atrasar, né? Então, vamos direto ao ponto. Qual é o tipo de material que você vai cimentar essas peças? Qual é o tipo de peça que você vai fazer? Vai ser uma faceta, vai ser uma coroa, vai ser uma MC, metalocerâmica, vai ser um coping em zircônia ou um coping de silicato? E a gente fica em dúvida. Qual é o substrato? O substrato é esmalte dentina, é em cerâmica? Então, nós temos muitas opções. Eu baseei essa aula em 3 capítulos do livro, não só eu que estou falando, sim um grupo de professores. Eu e o Rodrigo Reis somos o cabeça do livro, mas tem vários outros professores que nos ajudaram, né? Alguns estão do Together também, e agradeço todos os professores que nos ajudaram. Então, a gente vai falar de cerâmicas odontológicas, cimentação adesiva e cimento resinoso. Um resumo, tá? Muito rápido pelo tempo. Eu estou marcando aqui, eu dei 5 minutos de aula até agora, né? Perfeito. Vamos lá, eu vou até 8... Até que é meu horário, Marcelo, só me organizar. Até 8h20, é isso? Isso, pode ir até 8h20 e depois a gente volta para perguntas e respostas. Fica Perfeito. tranquilo, tá bom? Não, eu não estou tranquila porque eu quero bater o horário, mas não sei se vai dar, tá? Vamos lá. Então eu tenho assim, ó, os tipos de cimentos resinosos, fotoativado, dual e autoadesivo. Perfeito. Qual é a peça protética que eu vou fazer? Vai ser um laminado, vai ser uma overlay? Então eu tenho muitas variáveis na cimentação e o dentista e nós também, professores, também ficamos com dúvidas. E qual é o tipo dessa cerâmica? Feldspática de silicato, resina, composta ou zircônia? E o substrato qual é? Como eu falei para vocês, esmalte, dentina, e vou tentar traçar isso daí com vocês. Então imagina aqui é um alerta, imagina um caso igual esse, é um caso grande, tá? Que alunos fizeram aqui na especialização, junto com o Laurindo e o Lioge, e aí eu vou fazer as facetas. Beleza, é um caso cirúrgico, ortodontia com cirurgia, tá? Aí eu vou fazer as facetas nela. Aí eu pergunto, qual tipo de cerâmica você vai fazer nesse caso clínico? Qual é o tipo de cerâmica? Então esse é o caso inicial dela, né? Então ela tinha uma discrepância muito grande, é só com cirurgia ortognática e cirurgia prévia. Com cirurgia, quer dizer, ortodontia prévia e cirurgia. Então, qual cimento você utilizaria nesse caso? Um cimento fotoativado, um cimento dual ou um cimento autoadesivo? A gente sabe que autoadesivo não é para faceta, então ficaria entre foto ou dual. Nós temos várias marcas no mercado, também temos os altos adesivos que surgiram, aí quem iniciou essa categoria foi o U200, antes que era uma ampolinha parecendo uma abelha lá em 2003, e hoje nós temos esse U200 em clicker ou em ponta misturadora, que é o que eu prefiro para você cimentar pino de fibra de vidro. Então facilita muito o nosso dia a dia. Os cimentos evoluíram, então eu tenho o cimento foto e tinha um cimento tipo o ARC, aquele laranjinho que todo mundo fala, e vários outros cimentos ainda, tem ainda um subproduto da sua reação química que altera um pouco a cor com o passar dos anos, ou seja, esse cimento resinoso altera a cor com o passar do tempo. Então, a 3M evoluiu como outros fabricantes e fizeram materiais amina free, tá? Amina free. Já a resina fotoativada não tem essa reação ácido-base,
Não, porque ela é só base, ela não tem o catalisador na jogada, então ela só vai polimerizar com a luz. Perfeito. Já o laranjinha, ele tem essa reação e pode escurecer com o passar do tempo. Fabiano, mas hoje eu tenho coisa melhor? Tenho. Ou seja, hoje eu posso usar materiais duais amina free. Então, o cimento fotoativado, eu tenho vários, né? Os duais eu tenho os convencionais e hoje eu tenho o dual amina free. Qual é a vantagem? Ele não altera a cor e ele é, vamos dizer assim, mais biocompatível. É uma evolução, pensa assim. Então, ele não é tão... Como que eu posso falar isso? Ele não sofre tanto com essa química, tá? Que é a conversão aí da base e do catalisador. Coloquei 4 marcas comerciais, a Ultimate, que é o pessoal fala que é o verdinho, aí o Calibra Cerão, o Panavia e o NX3, esses são duais amina free. Autoadesivo, nós temos o U200, que é eu diria assim, o top da categoria, que ele foi vamos dizer assim, o idealizador dessa nova categoria, mas ele tem uma indicação precisa, e eu quero entrar um pouco nessa indicação com vocês, tentando mesclar aí o tipo de cimento resinoso com a peça protética que você vai ser realizado e tentar responder aquela pergunta: qual cimento eu utilizo naquele caso que a faceta é espessa? Então vamos tentar linkar esses dois conceitos, o tipo de cimento resinoso e também da peça protética, tentando fazer e passar para vocês um resumo, uma receita de bolo, que não é tão fácil, mas tento passar aí de uma forma mais simplificada. Então nós temos aqui 3 tipos de cimento resinoso. Nós temos outros, mas classicamente foto, o dual e o autoadesivo. Eu sei que o autoadesivo é um dual, tá, gente? Mas para o clínico fica mais fácil ele entender que dual é um, autoadesivo é outro, tá? Desculpem os professores. Perfeito? Então eu tenho o cimento fotoativado, que só vai polimerizar com a luz, e eu tenho o dual e o autoadesivos, que polimerizam quimicamente também. Mas vamos supor que você vai cimentar uma faceta, um laminado ou um fragmento. Qual é o cimento mais aconselhável para fazer isso? Cimento fotoativado. Pô, Marção, mas se a faceta for espessa? Cara, se a faceta for espessa e dependendo da opacidade, o ideal é que você trabalhe com um cimento dual, principalmente se você tem um fóton mais ou menos. Então, fica em um aspecto laranja aí, ó, tá? Ou seja, atenção. Então, depende da espessura, da opacidade, de uma série de fatores. Se eu for cimentar uma overlay, vou cimentar uma onlay, overlay. Se você quiser falar mais bonito, vou até falar assim, ó, tabletop. Então, se você quer falar bonito, tabletop. Qual é a espessura? Vai depender. Então, verde, classicamente para esse tipo de material, eu vou fazer o dual. Perfeito, show de bola. E o cimento fotoativado, eu posso até cimentar? Posso. Posso até cimentar com resina? Posso, mas cuidado, tanto com o cimento foto quanto a resina composta. Por quê? Depende da espessura dessa overlay, vai depender qual foto que você tem e depende da opacidade da cerâmica. Se for resina, depende mais da sua espessura, tá? Qual é a opacidade? HT, MT ou LT? Você precisa perguntar isso para o laboratório. Seria mais ou menos assim, uma resina translúcida, uma de esmalte, uma de dentina, fazendo uma conversão para resina composta. Pino de fibra de vidro, eu posso trabalhar com cimento dual, só que eu tenho que usar um adesivo, ou um autoadesivo, que é o mais simples, mais tranquilo, mais mamão com açúcar para fazer. E é o que a gente utiliza, tipo um U200, no caso da 3M. Tá? Coroas condicionáveis, eu posso cimentar com dual, posso cimentar com autoadesivo, até, não é o aconselhável, mas até, dependendo daqueles 3 fatores, posso cimentar uma coroa. Metal free, no caso, né? Metal free. Mas não de praxe, é dual e autoadesivo. Autoadesivo, coloca um ponto de interrogação, que a gente vai ver alguns assuntos daqui a pouco. Uma cerâmica não condicionável, né, tipo uma zircônia, dual, autoadesivo, ou até mesmo um cimento convencional. Só nesse slide aqui eu poderia dar para vocês 8, 10 horas de aula, mas é um resumo, a gente está direto ao ponto aqui. Perfeito? Eu daria 2 opções para comprar, de todos os cimentos adesivos que nós temos no mercado. Ó, temos várias marcas. Eu daria para vocês 2 opções. Quem faz laminados fragmentos não tem como correr atrás de outro cimento e eu vou precisar de um cimento fotoativado. Então, se você faz laminados facetas, você não tem como correr, você vai precisar de um cimento fotoativado. A 3M tem o Relax Veneer
Qual é o grande diferencial do Relax Veneer? Duas coisas. Primeiro, ele é bem viscoso e ele mascara legal. Ele mascara legal. Ele não é tão fluido, então ele é um pouco mais viscoso, um pouquinho mais grosso. Mas não é grosso, mas ele é, vamos dizer assim, você consegue visualizar ele e fica um pouco mais fácil para remover esse excesso. Tá? Esse é um diferencial aí do Relax Veneer para facetas. Perfeito? Para facetas. A outra opção, então eu tenho que ter cimento foto, posso ter o dual, ou um cimento foto e posso ter o autoadesivo. Se eu tenho foto e o autoadesivo, vai pegar em dois momentos. Quais são esses momentos? Primeiro momento, em onlay e overlay, que ele não é indicado. Em onlay e overlay, ele não é indicado. Ou quando você tem uma coroa clínica muito curta, muito expulsiva, e o seu núcleo de preenchimento é resina composta. Se for uma coroa clínica normal, tranquilo para coroa. Ele é mais indicado para coroa e pino, pensa assim. Então vai ter esse probleminha só em overlays e coroas expulsivas ou com muita resina ou curtas, tá? Então só esse detalhe. Perfeito? Ótimo. Então voltando para aquele nosso caso clínico, qual cimento você vai utilizar? Eu daria duas opções. Um cimento fotoativado com uma boa lâmpada. Então você pode comprar o Elipar, o Valo, o Blueface, aqui, né? Você está muito bem servido. E eu aproveitaria comprar o Elipar logo, porque ainda está com preço bom, viu? Porque esses fotos de fora vão todos aumentar. Então fique esperto aí, pega uma promoção e compra logo, tá? Dual amina free ou um dual amina free. Eu teria essas duas opções. Se você tem uma lâmpada top, tranquilo, você vai estar com cimento fotoativado e vou conseguir. Se eu não tenho uma lâmpada, um fotopolimerizador legal, desses tops, mais de R$4.000, né? Eu não vou conseguir polimerizar, então eu vou precisar migrar para um dual amina free. Então aqui eu dei a opção para vocês. Cimento fotoativado com uma lâmpada top. Ou um dual, aí eu posso usar um foto legal também, mas não preciso ter esses tão às vezes, dependendo do clínico, é um pouco não é acessível no começo. Mas se você quiser investir, invista no bom foto. Antes de lupa, antes de outras cocitas más, tá? O foto você trabalha isso com ele todo dia. Então esse aqui, não sei se vou conseguir para vocês escutarem aí, que eu consigo o vídeo da paciente espelho, realizada tá pelo aluno, a cimentação das facetas. Receio, porque eu sou professora, então para mim era muito complicado, né? Todo dia entrar em sala e dar aula e ficar imaginando se os alunos estavam reparando naquilo, no meu problema ou não. Então mudou completamente a minha vida mesmo, profissional, social. Então muda tudo, muda a vida da pessoa. Eu gosto muito de enfatizar que para mim não era algo estético, que o estético dá a impressão, quando a gente fala que é só estético, que é opcional. E para mim não existia essa opção, né, de fazer ou não. Era extremamente necessário para a minha vida. Né? Não é só um sorriso, é a vida da pessoa que muda a vida. Beleza. E aí se a gente consegue impactar na vida das pessoas, esse caso do quem fez a parte ortodôntica do Furquim, o buco foi o Lioge, quem orientou foi a Raquel, que está aí embaixo, quem fez foi o Paulo, que era um aluno que fez laminado aqui com a gente, o Miguel, o laboratório, e eu estou de lambuja na foto, eu não fiz nada, tá? Só enchi o saco deles aí. Perfeito. Então a gente tentou, então vamos pensar, fazer esse resumo aí quando eu indico um material ou outro, tentando passar uma receita de bolo. O cimento foto não dá para fazer tudo, vai um limite de espessura, de opacidade, de qual foto você tem também, tá? Até mesmo para quem cimenta aí com resina composta. Eu não uso resina composta para facetas, porque eu sempre gosto de trabalhar com traim. Para resina composta, para uma overlay, até vai, dependendo do caso, tá? Mas normalmente eu uso um cimento fotoativado. Vamos falar um pouquinho, mas muito rápido, esse aqui não vai dar para eu falar, porque a gente está um pouco atrasado, de sistemas cerâmicos. Hoje, a cerâmica e os materiais CAD/CAM evoluíram muito. Então,
Então, para quem quiser depois, eu vou passar esse slide aí no nosso Telegram, que na verdade são vários profissionais. Mas, resumidamente, antigamente eu tinha cerâmica feldspática, eu tinha Emex ou Empress, tá? E eu tinha zircônia. Eu só tinha esses 3 sistemas. Hoje, com o advento dos CAD/CAMs, como o Marcelo deu aula, belíssimo Marcelo, cara, ele tem um raciocínio que é absurdo, ele é top demais, tá? E hoje, com o advento do CAD/CAM, foram surgindo novos materiais, que seriam materiais que eu chamo híbridos, a gente chama híbridos, né? Lá no capítulo 16 e 18 do livro. O que seria híbridos? É uma mescla. Eu tenho blocos de resina, com um pouco de cerâmica, e eu tenho blocos, uma mescla de silicato com óxido. Surgiram esses materiais e nós migramos muito para esses materiais novos. Tem o tratamento, depois eu jogo lá no Telegram, é isso daí, tá? Para quem quiser. Beleza? Não vou falar de tratamento. Resumidamente, nós migramos muito para esses materiais híbridos. E por que nós migramos para esses materiais híbridos? Então, imagina aqui é um paciente que a gente restabeleceu a dimensão vertical de oclusão, a aula da Simone ontem magnífica, e do Stefano abrindo os olhos do pessoal para a oclusão, não vou entrar nisso hoje. Mas quando a gente restabelece a dimensão vertical de oclusão, a gente pode trabalhar com materiais que antes a gente não trabalhava, porque a gente trabalhava só com o que antigamente? Ou era feldspática, ou era de silicato. Perfeito, um dos dois, tá? Cada um tem uma vantagem, cada tem uma desvantagem. Só que muitas vezes a gente não tinha espaço para trabalhar, e a gente ia lá e desgastava o dente, para ter espaço para peça protética. Hoje, com esses materiais novos, eu não preciso desgastar o dente. Logicamente que do arco inferior do lado esquerdo já era um prótese sobre implante. Aí eu fiz novas próteses, tá? Então restabeleci a dimensão vertical de oclusão e aí de um lado tem cerâmica, tem uma overlay naquele molar e tem algumas resinas nos pré-molares, resinas diretas. Poderia ter feito uma overlay direta ou até semi-direta nesses casos, mas a gente normalmente trabalha com isso. Então, pouco espaço, resina composta. Tendo espaço, você pode escolher o material que for. Então, o que nós migramos para materiais hoje mais, eu diria assim, mais biocompatíveis? Olha só, biocompatíveis. Então, nós migramos hoje muito para blocos. E também um líder nessa categoria, o Lava, um dos percussores nessa categoria. Vários artigos publicados sobre ele. E eu quero mostrar aqui, ó. A gente usa muito Emex. Durante vários anos usei Emex. Perfeito, mas qual é o problema do Emex? Do dissilicato de lítio. Dissilicato de lítio, vamos falar a marca. Dissilicato de lítio. Ele é muito mais resistente que o esmalte dental. Por que eu estou falando isso para vocês? Se o paciente tem uma parafunção ou tem um bruxismo, você faz uma reabilitação, se ele continuar e não usar a placa, o que vai acontecer? Ele vai desgastar o esmalte. O esmalte que vai para o pau, resumidamente, tá? Como ele é muito mais forte, então aqui eu trabalho mostrando exatamente isso na tabela 3. Aquele númerozinho 0,39 é 3 vezes mais forte que o próprio esmalte que está 0,119. E se você comparar com materiais ali para cima, esse número é mais próximo ao esmalte. Ou seja, se eu tenho materiais mais próximos do esmalte, eu tenho um desgaste similar ao esmalte também, né? Ou seja, o desgaste é igual ao esmalte. Então imagina aquele paciente com parafunção, ou seja ela bruxismo, apertador, ou os dois ao mesmo tempo, né, que eles trabalham normalmente juntos. Se você não utilizar um material mais biocompatível, vamos dizer assim, vai desgastar todo o esmalte se for antagonista. Segundo problema, ajuste oclusal é difícil. Terceiro problema, dá um acabamento após o ajuste, né? Quarto problema, se você faz uma reabilitação, que eu já fiz algumas nessa vida, né? O paciente reclama de bater vidro também. Se você tem de silicato em cima, de silicato embaixo, bater vidro, é um bater seco. Então nós migramos muito para materiais à base de resina composta. Resumidamente, se eu pego um trabalho igual esse aqui, ó, vou rapidamente falar aqui, ó. Depois da figura 6, valores desse material, do lava, de outros materiais, mostram resultados significativamente mais elevados que o IPS Max CAD no modo do recuperação elástica e do modo de tenacidade. Ou seja, eles são materiais que, se ele sofrer uma força, ele vai dissipar um pouco essa força. Vai dissipar.
Na cerâmica, principalmente um de silicato, a força que cai sobre ele vai sobre o implante, vai sobre a raiz, vai sobre o que está embaixo. Tá? Então, hoje, nós migramos para materiais por uma série de fatores, dentre esses fatores que eu acabei de falar para vocês. E nesse artigo de 2018, falando que é até semelhante ao ouro. Olha só que interessante. Tá? Fabiano, mas eles não são tão resistentes. Cara, você não pode pensar assim, eles são super resistentes. Você não pode pensar igual a gente pensava clareamento de consultório muitos anos atrás. Quanto mais concentrado, melhor é. Mentira! Quanto mais duro, melhor é, pior é. Principalmente o paciente que tem uma parafunção. Então, nós migramos já há algum tempo para materiais já mais, vamos dizer assim, com uma tenacidade melhor. Esse trabalho aqui é sensacional de 2019. Sensacional de 2019, trabalhando com duas espessuras, 0,5 e 1 milímetro, com diferentes materiais. Trabalhou com a zircônia, o lava, o Empress, né, desculpa, o Emex e o Enamic. Resumidamente, olha só que louco esse trabalho. Em espessuras pequenas, os materiais à base de resina foram iguais ou melhores até mesmo que o Empress, que o Emex. O Emex em baixa espessura não trabalha bem, ele é friável, ele fratura com o passar do tempo. Resumidamente, pacientes parafuncionais, o que eu estou falando para vocês é o seguinte, resumido, pacientes parafuncionais migrem para materiais, vamos dizer assim, mais próximo do desgaste do esmalte. Por favor, que você vai ver que você vai ter uma longevidade muito boa e é muito melhor você trocar daqui 5, 10 anos uma overlay do que acabar com o esmalte dele do antagonista, porque esmalte você não refaz. Não existe essa técnica ainda, gostaria que tivesse. O outro trabalho falando a mesma coisa, olha só que interessante a conclusão desse trabalho, também de 2018 esse trabalho. A resina composta, aqui foi trabalhada, não lembro qual era a lave mais uma, tá? São mais amigáveis ao antagonista do que você trabalhar com zircônia ou de silicato, né? Então a gente migrou há algum tempo. E quando a gente vai restabelecer essa dimensão, eu tenho de algumas formas, seja ele com resina, seja ele com blocos CAD/CAM em resina ou blocos à base de materiais híbridos, e aquilo que a gente fazia antigamente, que seria o 5 e o 6. 5 que a gente fazia antigamente, estou falando para aqueles caras que trabalharam com art glass, igual eu, há 20 anos atrás. A gente não trabalha mais com cerômero, né? Se for fazer cerômero, faz resina composta, que é melhor, tá? Ou Emex. Então, nós migramos, em vez de você trabalhar com o 5 e o 6, nós migramos para trabalhar com 1, com 2, com 3 ou com 4. Isso para reabilitação. Então, imagina aqui. Então, eu posso fazer esse restabelecimento de dimensão vertical de oclusão, à mão livre, posso fazer enceramento digital ou analógico e trabalhar com diferentes formas. Resina composta normal, resina composta aquecida, resina injetada, resina semi-indireta, blocos CAD/CAM, que eu estou falando para vocês de resina, ou materiais híbridos, ou até mesmo como a gente fazia antigamente do Emex, mas já falei para vocês não fazerem isso com materiais, com pacientes parafuncionais, tá? Então, cada uma tem uma vantagem. A gente trabalha muito na opção, eu trabalho muito na opção D aqui, resina composta semi-indireta, e também bloco CAD/CAM em resina composta é o que eu mais trabalho, tá? Hoje, para restabelecimento de dimensão vertical. Então, nós temos várias técnicas, não vou entrar aqui no mérito dessas técnicas, a gente não tem tempo hoje, né? E sempre me perguntam, Fabiano, qual resina eu uso? Cara, tem muitas resinas que você pode usar. Aí puxei um trabalho aqui de revisão sistemática, aonde o Logércio, mais com outros professores de fora, fizeram uma revisão de quais resinas tiveram menos fraturas com o passar, frequência de fratura e desgaste com o passar dos anos. Então, dentre elas aqui, 2 a 3M, Z100 e Z250 é uma opção, tá? Existem outras também que você pode utilizar para fazer essas overlays de uma forma semi-direta ou semi-indireta, qual você preferir, tá? O que eu faço muito, gosto muito, são resinas semi-indiretas. A dona Simone mostrou alguns casos ontem, é mais ou menos aquilo que ela mostrou ontem. Então a gente vai fazer o planejamento, né? Tanto aí digital, analógico, não importa.
Vou mostrar esse vídeo rapidamente, para não atrasar tanto. Deixa eu passar mais rápido. Então, ele fez o planejamento. Eu provo isso daqui em boca, com o Bisacril. Então, mais previsível. Faço os testes fonéticos de deglutição. Fiz o GIG aí antes. E aí avalio se precisa acrescentar ou ajustar. Beleza. Aprovado o enceramento. Eu vou para uma técnica que eu chamo semi-indireta. Então, coloca lá uma silicona para fazer o alívio, vamos dizer assim, e faço uma placa de acetato. Mais ou menos, bem próximo ao que a doutora Simone mostrou ontem. Tá? Então, você faz isso daí e testou, vamos rapidamente aqui para a gente não atrasar, injeta o material transparente, você tem o guia, eu não gosto do guia só com a silicona, porque ele não fica tão estável, e eu não gosto de fazer na boca, eu gosto de fazer fora da boca, mais previsível. Então você vai lá e vai fazendo as overlays, uma de cada vez, você tem o guia fora da boca, mais previsível, e depois você vai e cimenta essas overlays na boca, tá? Lógico que você já testou com a bisacrílica, eu uso muito ProTemp 4, e aí vamos dizer assim, também é a top da categoria devido à resistência e estabilidade de cor, tá? E aí você polimeriza, vamos para o que interessa, senão não vai dar tempo esse final. E aí você cimenta aquelas peças, não passei o último vídeo cimentando, tem lá no meu Instagram essa cimentação. Perfeito, eu estou praticamente um deflash aqui para não atrasar tanto, viu, Marcelão? Os Marcelos. E agora eu vou falar como a gente vai fazer o tratamento do dente. Cara, qual é o cimento que a gente vai utilizar? A gente vai trabalhar o dual, o foto ou o autoadesivo. Então, o dual, eu vou trabalhar lá com o Ultimate, eu tenho que trabalhar sempre com o universal. Posso trabalhar com o foto ativado, tanto com o single bond, ou com o 2, ou com o universal. É uma opção. E o autoadesivo não tem, obviamente, adesivo na jogada. Aí eu fiz esse aqui tá no livro, esse aqui eu fiz um slide, esquema para o livro, para a pessoa entender. Então vamos supor que eu vou cimentar uma coroa, uma onlay ou uma faceta espessa. A e B são remanescentes que têm esmalte e dentina. O C só tem dentina, tudo bem? Então como que seria? Você vai condicionar o esmalte e a dentina se você trabalhando na técnica convencional, ou seja, o single blonde 2 com o ARC. Se você já está com a gente chama de convencional, beleza? E o convencional, a gente faz isso há muitos anos, obviamente, mas os materiais evoluíram e aí, obviamente, eu tenho trabalhado com single bond universal associado a Ultimate. Fabiano, qual é a vantagem de utilizar isso? Primeira vantagem, você não vai condicionar a dentina. Então, vamos dizer assim, você tem menos risco de ter sensibilidade pós-operatória utilizando o adesivo universal, porque você não condiciona com a seringa a dentina. Então essa é a melhor vantagem. Segundo, o Ultimate é amina free, ele não altera a cor com o passar dos anos em áreas estéticas, principalmente hoje que a gente não faz coroas muito espessas, a gente faz coroas mais finas, então eu acho que é interessante trabalhar e migrar para esse material, para quem trabalha ainda com a ARC e single bond 2. Só lembrando, não misture marcas e não misture o adesivo. Se você está trabalhando com a ARC, você tem que trabalhar com o single bond 2, porque o pH dele é específico para esse material. Já para o Ultimate, o single bond universal é específico para ele também. Então você tem que trabalhar com o single bond universal com o Ultimate. Não misture entre marcas e nem com a mesma marca. Tem marca que fala que é esse com esse. Então é o casadinho. Então faz o casadinho que você não tem erro. Se você tiver só a dentina numa coroa, né? Numa coroa, aí você pode trabalhar sem condicionamento, aplica o adesivo universal, todo aquele esquema de esfregar, tal, já falaram isso em aula, e aí você utiliza o cimento Ultimate. Mais atual seria o B e o C, dependendo do remanescente. Tem esmalte condiciona, não tem, não condiciona. Esse também é do livro, a gente fez um esquema de várias marcas, não só da 3M, tá? Embora a 3M, os materiais são top mesmo, a gente sabe disso. Então, é uma das opções que nós temos. Aí, vamos lá. Eu vou cimentar laminado ou facetas ou fragmentos de baixa espessura. Então, obviamente, eu vou trabalhar com cimento fotoativado. Já falei das suas vantagens da 3M. Ele é um pouco mais espesso. Ele, vamos dizer assim,
se você tiver aquele remanescente um pouco escuro, ele consegue opacificar um pouquinho melhor aquele fundo um pouco mais escuro, ou para clarear o dente, o pessoal até quer um dente mais claro, mas não vai fazer um Mentex, pelo amor dos meus filhinhos, né? E se você trabalhando com a técnica convencional, você trabalhando com o single bond 2, tudo bem, não tem problema. Se você trabalhando com o single bond universal, ótimo também, um pouco mais atual, e aí você vai trabalhar da mesma forma, só condicionando o esmalte. Então, se você tem um caso C, ou seja, eu tenho um facetão, só está em dentina, eu não condiciono nada, porque é tudo dentina. Se tiver uma área de esmalte, você condiciona, senão você não condiciona. Então, só lembrando disso. Perfeito? Aqui, da mesma forma, alguns outros fabricantes que estão no livro. E aqui, só para a gente lembrar, eu tenho o U200 na forma clicker e na forma com ponta, tá? Esse material é indicado para quê? Tá ali em cima, coroas e pinos. Só tem um ponto de interrogação. Se essas coroas clínicas forem curtas, ou preparo muito expulsivo, ou tem muita resina, porque ele tem que ter dentina para aderir. Resumidamente é isso, tem que ter dentina para aderir. Então, se tiver um desses 3 tópicos, é melhor você migrar para um Ultimate. Só esse detalhe, tá bom? Então, imagina aqui, ó. Então, qual é a diferença de trabalhar com o single bond, universal e ultimate, e em relação ao 200, seja ele clicker ou ponta? Já como você trabalha o esmalte e a dentina com o adesivo, ele vai ter uma maior adesão, beleza? Por isso que o 200 é indicado para coroas e pinos, mas coroas normais, não curtas e nem muito expulsivas. Obviamente que o 200 a técnica é mais tranquila, porque você não condiciona nada, você não aplica adesivo em nada, o dente tem que estar limpo e seco. Mas lembre desses fatores aí que eu falei para vocês. Perfeito? Então a 3M tem essa linha completa, o cimento fotoativado, o cimento Ultimate e o cimento U200 autoadesivo. Os 2 primeiros você precisa utilizar com adesivo e o U200 não, e indicado para pinos e coroas. Pinos e coroas. E eu cravei o horário fazendo tipo um tempo recorde mundial para falar tudo isso, porque a gente teve aquele probleminha lá no começo de não passar, então eu quis dar uma alavancada para não atrasar aí, porque a aula vai até às 20h30. Eu queria agradecer muito, a gente vai ter as perguntas agora, né, Marcelo? Queria agradecer muito esse time aí que está no meu coração. Realmente nós formamos uma família. Isso não é comum numa viagem entre professores. Ninguém tinha ego, todo mundo estava no mesmo barco. Só tem que mandar um beijo. E quem não conhece todos esses professores ou não me conhecem, tem que conhecer. Assistam uma aula deles, que é fantástica. Aqui está o meu Instagram e o meu site. Obrigado, Marcelo. Terminei. 28h25, tá? Excelente, Fabiano. Muito obrigado. Excelente aula, muitas dicas também. Eu vou pedir um favor. Agora a gente vai, então, você finaliza a sua tela. Eu vou deixar a minha tela aqui apresentada. Eu convido também o Marcelo Teixeira a voltar, a abrir a sua câmera. E, enquanto isso, só uma pergunta para você, Fabiana, sobre o número do seu Telegram, né? Que você falou do Telegram, então pedindo aqui o número do seu Telegram. Você pode compartilhar conosco. Vou colocar no meu Stories, pode ser? Que nem eu sei direito, pra falar a verdade. É Odonto Integrada Estética e Oclusão. Aí eu mando aquele slide lá das cerâmicas, tá? Dou uma Perfeito. Perfeito. Então, a gente tem algumas perguntas aqui. Tá, eu vou começar a perguntar para o Marcelo, tá? Então, estão aparecendo mais perguntas. Vamos ver se a gente consegue, né, responder a todas as perguntas aqui, tá? Então, deixa eu voltar aqui, que foram bastante perguntas. Marcelo, a gente teve algumas perguntas aqui, na verdade 3 perguntas, com o mesmo tema, que são os adesivos para moldeira, tá?
Então, a gente teve pergunta do Dr. Reginaldo, da doutora Suzana e da doutora Daísa, perguntando qual adesivo de moldeira que você indica, dependendo do material. Aí também perguntou aqui se o esmalte incolor, né, é uma opção para substituir para ser usado como adesivo de moldeira. Boa pergunta. Devido ao tempo, eu corri um pouco. Os adesivos, existem adesivos para poliéter, e ele é específico só para poliéter. Existem os adesivos para silicone, que são aquelas 3 marcas, aquela foto tem aquelas 3 marcas, o da Coulser, o da Zermatt e o da Bosworth. O da Bosworth também funciona bem com alginato, tá? O esmalte de unha, eu já trabalhei com ele há muito tempo atrás, né? Quando na época do casquete faltava adesivo, era difícil de achar adesivo no mercado, essas coisas assim. Mas os estudos que nós fizemos, eu não levei para a máquina de ensaio, sabe, Marcelo? Só fiz validação de molde. O esmalte de unha, ele não deu, ele deu ele permitiu a soltura do material da moldeira, sabe? Então, gerou uma distorção no modelo. Então, eu sugiro usar os adesivos mesmo. Esses 3 adesivos, eu tenho experiência com os 3 e tenho bons resultados com os 3. Então, qualquer um dos 3 aí está bem posicionado. Perfeito. A gente tem uma pergunta da doutora Josiane sobre silicone fluido, né, de baixa e média viscosidade, se tem alguma indicação específica para cada um deles? Sim e não. Na verdade tem, sim, eles têm a ver com o escoamento, né, com melhor é o escoamento deles, e quanto mais rígido ele é, melhor para a transferência, tá certo? Mas no caso do Express XT, eles são muito próximos, né, Marcelo? Então, clinicamente, não faz grande diferença, não. No caso do Express XT, aí vai mais do profissional se adaptar melhor a um ao outro. Eu não vejo grande diferença no Express XT regular e leve. Mas para outras marcas e outras coisas, sim. Né? O mais leve, ele tem uma maior capacidade de entrar subgengival, e os mais densos são melhores para a transferência de implantes, a transferência de cópias, essas coisas assim. Certo. Uma pergunta agora para o Fabiano, feita pelo Fábio. Você acha que a odontologia migrou para materiais cada vez mais duros porque existe uma tendência, sem pensar no dente como elemento biológico vivo e querendo prometer muita longevidade nos tratamentos? Não está na hora de pensar neste conceito ad eterno e respeitar a biologia? É por isso que tá, viu, Fábio? Por isso que a gente está migrando para novos materiais, porque antigamente a gente pensava assim, quanto mais duro, melhor, mas é mais duro por quê? Mais duro é pior, porque na verdade quem vai sofrer vai ser o implante, ou vai ser a raiz, vai ser o periodonto, e é o que a gente vê muito no dia a dia clínico. Se você não tem uma perda óssea ou uma fratura de bordo de cerâmica, isso é o que muito acontece em paciente parafuncional. Então a gente tem que usar materiais mais biológicos, vamos dizer assim, o mais próximo ao natural. E a gente usa hoje muito bloco de resina, ou bloco esses híbridos, ou até mesmo uma resina composta, como eu mostrei lá para vocês, tá? Que vai ser biologicamente melhor, vai ser mais fácil você ajustar, funcionalmente, fisiologicamente, para sua musculatura, para sua ATM, vai ser melhor também, tá? Então, resumindo, a gente parou de ficar fazendo só muito Emax, eu faço muito Emax ainda no setor anterior para facetas, né? Mas para dentes posteriores, parte reabilitadora, pacientes parafuncionais, eu uso materiais mais próximos ao esmalte natural, e se porventura ele não usar a placa, ele vai desgastar o material e não vai desgastar o dente, tá? Porque o grande problema nosso, Marcelo, numa reabilitação, é o paciente parafuncional
e a gente emplaca ele, vamos dizer assim, e se ele não usa, ele quebra o que for. Ele quebra componente protético, ele lasca a cerâmica, ele lasca a resina, só que a resina é mais reparável, né? Ela é mais tranquila. Então, normalmente, a gente usa esse material hoje, seja ele em bloco, seja ele uma resina de uma forma semidireta ou indireta. Perfeito, obrigado. Tem mais uma pergunta aqui. Não está direcionada, mas eu acredito que pelo tema aqui, talvez seja mais para o Fabiano. É sobre quando faz, por exemplo, selamento imediato, que tipo de tratamento que deve ser feito na superfície antes da cimentação. Selamento imediato, a maioria das pessoas faz assim, ó. Eu, sinceramente, a gente fazia isso muito quando a gente começou lá com os laminados há 15 anos atrás, e aí a gente preparava muito e chegava em dentina. Eu vou ser bem sincero, hoje, se você fazer um preparo para laminado e chegar em dentina, seu procedimento é errado, tá? A gente usa muito para selamento imediato para onlay ou overlay, ou seja, aquele paciente que tinha um amálgama, eu tirei o amálgama e vou fazer um preenchimento. Qual é o protocolo hoje? Colocar uma resina book fill fluida depois do adesivo. Esse é o protocolo. Esse selamento a gente faz com uma resina book fill fluida. Então você vai usar o adesivo do mesmo jeito, né? Vai condicionar se necessário, tiver esmalte, usa um adesivo universal e aplica um adesivo, uma book fill fluida. Foi até a aula de ontem na live com a Raquel Passos, que trabalha muito nessa área aí com a Patrícia Pereira. A gente usa uma book fill fluida, tá? Para fazer isso. Certo, tem também pergunta aqui, só pegar o gancho da resina fluida ou resina aquecida, né? Se você tem alguma indicação da melhor, se for usar a resina, né, convencional, a Liliane está perguntando qual é a melhor maneira de aquecer para usar essa técnica. Melhor maneira de... Ô, Marcelo, ajuda eu aí, cara, Teixeira. O Marcelo sabe muito mais que eu, cara. Ele é meu professor, velho. Toda vez que eu dou aula de reabilitação, eu sempre referencio ele, o Calamita e outros profissionais, tá? E o Marcelo tem umas aulas no idente que é absurdo. Quando eu quero fazer aula, eu pego a aula do Marcelo. Mas referencio, tá, Marcelo? Claro. Tá? Para você aquecer a resina, eu não uso muito essa técnica de aquecer, mas se você quiser aquecer, é cal set ou hot set. Você compra esse produto aí. Equipamento, né? O equipamento, desculpa. Para aquecer. Não vai aquecer em lamparina. Como chama aquele que a gente colocava para aquecer a Godiva? Esqueci aquele negócio lá. Não esquece isso. Termopacificador. Não, pelo amor de Deus. Exato, esquece. Na Compra verdade, assim, só para complementar, as empresas gastam uma fortuna para fazer cimentos cada vez melhores, né, cara? Para dar... Aí vai cimentar com resina, com o argumento de que a resina tem carga e, portanto, é mais resistente. Eu não vejo um grande argumento nisso. Eu já fiz várias cimentações aquecidas e tal, mas eu particularmente, tá tão simples. E uma coisa que eu gosto da linha de cimentação da 3M é a simplificação. Eu falo isso sempre, tudo muito simples, é poucos passos e tal. Quanto mais simples for, menor a chance de errar, para que complicar, né, cara? Essa é a minha visão. É assim, Marcelo, eu sou totalmente contra a cimentação de faceta com resina aquecida, porque você não tem nenhuma previsibilidade. Entendeu? Agora, se você perguntar assim para mim, porque quantas vezes a gente não pega o traim e alguns dentes vão de uma cor, outras vão de outra, para a gente tentar igualar, né? Isso com a resina aquecida eu não consigo fazer isso. Setor posterior, eu cimento, o meu protocolo é cimentar com o dual, tá? Se você não quiser o dual, eu uso muito essas resinas fluidas com carga também. Essa é uma outra forma. Mas a resina aquecida eu não tenho. Eu não tenho calcete, eu não tenho hot set, só para vocês saberem. Tá. Eu tenho, mas assim, não vejo grandes vantagens, não, na minha opinião. Perfeito. Mais uma pergunta, né, já que estamos falando aí de como cimentar, com relação à cor do cimento autoadesivo, por exemplo, o 200, né? O quanto é importante a cor do cimento no caso de uma coroa metal free? Pergunta do Vinícius. Quanto mais fino, mais dependente. Entendeu? Quanto mais translúcido, mais dependente. Então, depende não só do cimento, mas depende da cor do remanescente, mais ainda. Né? Só que acontece isso muito, né, Marcelo Teixeira? Vou falar Marcelo Teixeira porque tem dois Marcelo, né, gente?
Fabiano, eu coloquei a coroa e ele era um A3 e acinzentou, porque era um dente escurecido. Posso compensar no cimento? Esquece, gente. Aí não dá, né? Difícil. Fala, Marcelão. Não, acho que é isso mesmo. Isso tem muito a ver com a comunicação com o laboratório, né, cara? Qual pastilha, ou qual bloco ele vai usar, o grau de translucidez do bloco, essas coisas todas, né? Eu, particularmente, não vejo... o que o Marção falou para mim é perfeito. Em autoadesivo, se for ter que mexer em cor, acho que não tem indicação de autoadesivo, né? Mas autoadesivo é coroa, quer dizer, você tem uma espessura razoável, essas coisas todas. Sim. Não vejo isso como um problema, uma preocupação, não. Agora, no Ultimate, dá para usar o try-in do Relax Veneer, né, Emerson? Então, você pode, se você isso eu não falei, legal, ainda bem que você lembrou. Se você for cimentar com o Relax Ultimate e quiser fazer o try-in, dá para usar o try-in do Relax Veneer. Top. Perfeito. Então, vamos para a última pergunta de hoje, é sobre cerâmicas cristalinas, né, a utilização do 200, com relação a se o 200 se liga quimicamente, se há necessidade de utilizar algum agente químico de ligação, né? Pergunta para os dois, né, se os dois quiserem comentar, como que vocês veem a questão do 200 em cerâmicas cristalinas. Eu acho assim, Marcelo, depois você complementa. Todo mundo confunde isso. Lembra que o U200, ele não trata o dente. A peça é um tratamento convencional, que eu pulei, na verdade, né? Eu nem falei aqui. Mas você vai tratar a peça normal. Se é uma feldspática, ou se é um de silicato, ou se é uma resina composta, você trabalhar o tempo de condicionamento certo, tá? Vai fazer o passo normal, tradicional deles. E é só o dente que você vai limpar e secar. Só isso. Marcelo? Na verdade, não há uma ligação química com as cerâmicas policristalinas, elas não têm ligação química com nada, né? Então é uma retenção mecânica, né? E aí, no caso do 200, o ideal é você passar o single mold universal mesmo por dentro da peça, né, da zircônia. Você limpa com álcool e faz e passa o single mold universal. É só isso. Aliás, é isso que eu falo, o que eu gosto da linha de cimentação da 3M, é que ela é muito simples, é muito poucos passos, e aí muito menor chance de erro, né? Por isso que a cimentação, eu só uso os produtos da 3M por causa da simplificação. A simplificação te diminui erro, e se te diminui erro, te maximiza resultado. Isso eu falo em todas as aulas, né? Às vezes me perguntam, e tal cimento, e tal cimento? Eu não tenho experiência, sinceramente. E a 3M eu não coloquei aqui, ele tem alguns cimentos modificados com ionômero, que a gente usa muito para isso. O Relax Lutin, né? Lutin. Vai bem também. Mas hoje eu tenho 3 só. O Ultimate, o 200 e o Veneer. Com isso eu mato minha clínica inteira. Faz tudo, de cabo a rabo. Perfeito. Muito obrigado pela participação de ambos hoje. Nós estamos caminhando para o encerramento. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, nesta noite. Lembrando que hoje é o penúltimo dia, né, nós finalizamos amanhã, no mesmo horário, às 19 horas. Lembrando que amanhã nós teremos 3 apresentações, então, quem estava na segunda-feira e percebeu que a gente teve, infelizmente, problemas na plataforma, né, de transmissão, a gente não conseguiu transmitir toda a palestra do Maciel, então o Maciel volta amanhã na sexta-feira, né, a partir das 19 horas, falando sobre configurações dentinárias nas restaurações com resina composta anterior. Amanhã a gente vai ter mais um xará, o Marcelo Lobato, falando de facetas diretas, desafios e possibilidades. E encerrando, a gente vai ter o Nível, falando de restaurações diretas, classe 3 e classe 4, desafios e possibilidades. E também amanhã a gente vai ter o Kaká Vieira vai voltar, porque infelizmente no primeiro dia ele não teve como responder as perguntas. Então amanhã a gente tem um super encerramento aí com um super time. Lembrando que eu passei para vocês, através do bate-papo,
os códigos para vocês usarem tanto na Dental Cremer ou na Dental Speed, lembrando que é somente nas lojas virtuais, para vocês terem um 10% de desconto, que termina amanhã. Então, amanhã é o último dia. Então, muito obrigado a todos, espero vocês todos amanhã. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado aí.